Clube FM, a sua noite é mais animada, mais agradável. De segunda a sábado às 8 da noite tem o Night Club. Olá, bom dia, sou Fernando Almeida, estou chegando, vamos juntos com sala de entrevista até às 11. Clube FM. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Uma ótima manhã de segunda-feira para você que nos ouve no seu carro pelas ruas da cidade, você no trabalho, você em casa, você em Brasília de Minas, nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura e você também pelo Brasil e o mundo que nos ouve pela internet no site clube93fm.com.br e também pelo aplicativo Clube. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Hoje o Sala de Entrevista tem o prazer de receber o fisioterapeuta Renato Luna. Bom dia, Renato, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, tentando esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas que os ouvintes vão mandar. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Isso, e já para falar com relação às perguntas dos ouvintes, vou deixar logo o WhatsApp da Clube liberado, é o 92190942. Você pode mandar a sua pergunta para o fisioterapeuta Renato Luna. Você pode mandar também a sua pergunta pelo site clube93fm.com.br. Renato, para a gente começar, Fala para nós aí quais são as áreas de atuação da fisioterapia. Olha, Fernando, as áreas de atuações da fisioterapia são todas as áreas envolvidas na saúde, né? Desde as questões hospitalares, como as questões ambulatoriais e as questões de ensino, aulas e tudo mais, né? Dentro do hospital a gente tem as áreas desde a emergência até o centro cirúrgico, passando pelas alas, alas de internação, até o momento da alta do paciente. Nas clínicas ambulatoriais, né, os pacientes vão fazer um tratamento um pouco mais longo, né, que já saem do hospital e buscam um atendimento ambulatorial. E tem as questões de saúde pública, da rede municipal de saúde, né, o PSF, que tem a atuação importante da fisioterapia. E hoje a gente está tendo até há pouco tempo uma notícia muito boa da implantação da fisioterapia no SAMU como um fisioterapeuta socorrista. Então a gente está tendo um leque muito grande de atuação e a importância muito grande na questão da fisioterapia na saúde como um todo no Brasil. Você falou aí sobre a fisioterapia hospitalar e a fisioterapia ambulatorial. Já até citou, né, algumas diferenças dessas duas fisioterapias, mas frisa pra gente quais são as principais diferenças entre a fisioterapia hospitalar e a ambulatorial. Olha, a fisioterapia hospitalar, ela dentro da emergência, né, os pacientes com traumas e pacientes com doenças de emergência, a fisioterapia atua de maneira muito importante. Pacientes no centro cirúrgico, que precisa de um cuidado, de uma intervenção cirúrgica e às vezes com o acompanhamento da fisioterapia também, acontece muito isso. A fisioterapia dentro do CTI, né, porque aí eu acho que é o motor principal da fisioterapia dentro do hospital, a rotatividade dentro do CTI, acelerar a melhora do paciente ali dentro do CTI e depois absorver esse paciente nas alas, nos leitos de internação, pós-internação do CTI. Isso, a fisioterapia dentro do hospital, ela é a atuação é muito imediatismo, porque a gente precisa tirar o paciente o quanto antes dentro do hospital, né? Então, o atendimento, a abordagem é mais rápida, é mais incisiva. E dentro da clínica é uma coisa mais ambulatorial, é um tratamento às vezes um pouco mais demorado, é o paciente que já está em sua casa, em sua residência,
Então, o risco de infecção, o risco dos problemas relacionados à internação já diminui bastante. Então, a gente consegue fazer um tratamento, um trabalho um pouco com mais cautela, tentando visar sempre a reabilitação total e melhora da qualidade de vida do paciente. Talvez essas são as diferenças básicas de um atendimento ambulatorial e o atendimento da questão do hospitalar. Agora, Renato, a fisioterapia ela já atua imediatamente após um trauma? Por exemplo, uma pessoa sofre um acidente, imediatamente após aquela lesão, após aquele trauma, a fisioterapia já atua juntamente com a equipe médica para socorrer esse paciente? Com certeza, com certeza. Hoje, com a implantação do fisioterapeuta socorrista no SAMU, isso só aumenta a nossa responsabilidade e o nosso poder de atuação. Dentro do hospital, quando o paciente chega no serviço de emergência, com qualquer problema que seja, fatalmente o fisioterapeuta já vai estar ali. Eu já tenho muitos hospitais que existe fisioterapeuta de plantão dentro de uma emergência. Um hospital com emergência aberta tem que ter um fisioterapeuta de emergência 24 horas dentro da emergência. Então a atuação é imediata, independente do trauma que seja, né? Um trauma abdominal, uma parada cardiorrespiratória, uma doença de cunho respiratório, né? Uma falta de ar, alguma coisa. A primeira a atuação da fisioterapia começa ali dentro da emergência e estende ao longo da internação do paciente no hospital. Porque muitas pessoas pensam que a fisioterapia vai atuar após esse primeiro atendimento, né? Após a pessoa já está salva, já não corre um risco mais de morte. Aí depois que sai até do hospital, que as pessoas imaginam que a fisioterapia vai atuar, mas não, ela já atua imediatamente após o trauma. Imediatamente após o trauma, a fisioterapia já vai estar lá. Dentro de faz parte da equipe, né? A enfermagem, o médico, a fisioterapia e todo mundo que está envolvido nas questões da hospitalar tem suas responsabilidades, né? A fisioterapia hoje, um paciente que tem uma gravidade maior em um trauma, que precisa de buscar um suporte ventilatório, isso é a cara da fisioterapia, né? Colocar o paciente para ventilação mecânica, ajustar os parâmetros ventilatórios, manter a sobrevida do paciente, para que as outras equipes também tenham tempo hábil de trabalhar e recuperar a vida desse paciente. Agora, Renato, quais são os principais traumas e os mais complexos, né, para a fisioterapia após um acidente, por exemplo? Olha, os traumas neurológicos são muito graves, né? Acidentes, né, de cunho neurológico, que tem fratura TCE, por exemplo, traumatismo crânioencefálico, isso é muito comum, principalmente acidente automobilístico. Trauma tórax, né, porque aí se envolve pulmão, coração, órgãos vitais, e isso é muito importante para a gente. E tem alguns traumas assim, um pouco mais específico, né? Trauma em crianças, que geram muita preocupação para toda a equipe da emergência. E traumas de fratura expostas, essas coisas são um pouco mais tranquilos, né? No que se diz respeito da gravidade, do risco de morte do paciente, é um pouco mais tranquilo. Os pacientes que têm um trauma, um TCE ou um trauma de tórax, um risco de vida é muito maior, então a fisioterapia a equipe como um todo acaba se preocupando um pouco mais. Você falando que esse trauma abdominal ele pode ser muito complexo, muito perigoso. Por que exatamente, Renato? Porque muitos órgãos vitais, né, estão ali. E quando tem uma perfuração de órgãos vitais e alguma coisa relacionada à hemorragia, a gente acaba não sabendo realmente o que tem nesse trauma, e isso gera uma preocupação muito grande para a equipe, e a gente observa no dia a dia que o tempo de atuação, de melhora, de resolução do caso é crucial para a vida do paciente. Então a gente precisa ter um serviço de imagem, né, de tomografia com o radiologista muito bem preparado e esperando que esse paciente chegue, porque se existe
um hospital com a emergência aberta, isso tem que acontecer, né? A equipe tem que estar toda preparada para receber esse tipo de paciente. Nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco. Lembrando que o WhatsApp da Rádio Clube é o 92190942. Você pode mandar a sua pergunta para o fisioterapeuta Renato Luna. É o nosso entrevistado de hoje aqui do Sala de Entrevista. No próximo bloco, Renato vai falar sobre as lesões simples e como a fisioterapia pode te ajudar a amenizar dores e sequelas. Eu volto já com Sala de Entrevista, não saia daí. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM. Jornalismo da Clube. As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Boletins diários a partir das 6 horas da manhã. Jornalismo Clube FM. A notícia no seu tempo. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Vamos juntos até às 11. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube o fisioterapeuta Renato Luna. Neste segundo bloco, Renato vai falar para a gente agora sobre a questão das lesões simples. Nas lesões ósseas simples, a fisioterapia é fundamental para amenizar dor e também sequelas, Renato? Sim. A fisioterapia nesse tipo de lesão, que às vezes não há a intervenção cirúrgica, ou quando há intervenção cirúrgica, é uma intervenção cirúrgica simples, né? Torções, rompimento de ligamento, essas coisas todas, muito comum em acidente automobilístico, em atletas de final de semana. A fisioterapia é muito atuante nessa questão, né, para reabilitação, porque esse tipo de lesão, ele vai muito de frente, né, ao confronto da qualidade de vida do paciente, da pessoa. Então a fisioterapia tem que minimizar a dor, minimizar o tratamento, a lesão inflamatória, né, daquele segmento, depois fazer o fortalecimento muscular, depois fazer algumas atividades para que o paciente tenha realmente a qualidade de vida que ele deseja, que ele almeje. Quais são aí as principais orientações para essa pessoa que sofreu uma lesão simples, em casa, por exemplo, ou de bicicleta ou de moto pelas ruas, e de repente não procura um tratamento de saúde, um tratamento adequado, acha que aquilo ali já vai melhorar e beleza. A fisioterapia alerta, né? Qual a orientação dos profissionais de fisioterapia para esse tipo de lesão? Olha, é buscar sempre um apoio no serviço de saúde, seja na questão médica, né, para tentar fazer algum exame de imagem, né, um ultrassom, um raio-x, uma tomografia, alguma coisa, para se certificar se houve ou não uma lesão um pouco mais séria e, a partir daí, fazer um tratamento fisioterapêutico para reabilitar aquela articulação, para que lá na frente ela não sofra com artroses, com disfunções articulares, com dores articulares. Então ele precisa fazer realmente alguma atividade com a questão da fisioterapia para que no futuro ele tenha uma qualidade de vida, para que essa lesão pequena não se torne maior lá na frente. É isso mesmo que eu ia até perguntar para você, que as pessoas às vezes sofrem uma lesão e acham que aquilo não é nada, nem doeu muito na hora, uma lesão muito simples e pode tornar em um enorme problema no futuro, né, Renato? Isso mesmo. Problemas de coluna, de joelho, tornozelo e ombro são as principais articulações que piora muito a qualidade de vida do paciente lá na frente. A gente sente um pouquinho de dor, toma um remedinho ali, toma um remedinho aqui, e a coisa vai se levando, vai trabalhando, vai fazendo as atividades, volta para o futebol, quando é o caso, e lá na frente a pessoa às vezes fica com uma artrose, com um problema articular um pouco mais grave, e que muitas das vezes é irreversível. Quando a pessoa quebra um braço, uma perna, coloca imediatamente o gesso, né? O procedimento normal. A fisioterapia entra nesses casos após a retirada do gesso ou imediatamente? Olha, após no caso de colocar o gesso, né? Após a retirada do gesso.
Até porque é sabido que o gesso é colocado e mobilizado as articulações anterior e a articulação posterior à lesão. Agora, existe tratamento cirúrgico que se coloca uma fixação provisória e que deixa as articulações livres. Então, a fisioterapia atua de forma mais rápida nessa lesão. Mas a fisioterapia, em ambos os casos, ela vai estar presente, antes do gesso ou depois do gesso. Agora, Renato, mesmo que o osso tenha ficado bem alinhado e tudo certinho após a retirada do gesso, essa pessoa que quebrou um braço, ela precisa do atendimento de um profissional de fisioterapia? Sim, com certeza. A musculatura daquele segmento vai estar geralmente muito enfraquecida, as articulações com a perda da amplitude de movimento, então, e fora o medo que o paciente tem em fazer os movimentos corriqueiros. Então ele precisa de realmente ser acompanhado com a fisioterapia para que ele tenha uma reabilitação aceitável, né, daquele segmento e toque o restante da vida dele normal. Como que é a procura da fisioterapia com relação aos problemas de postura e dores na coluna? Olha, na minha experiência, né, na nossa clínica, a questão de coluna talvez seja em torno de 60%, 70% dos pacientes que a gente atende hoje por questões, problemas posturais, né, problemas de coluna, desde desvio como escoliose, desgaste, até problemas sérios de hérnia de disco. E isso está assolando muita gente, né? Muita gente. Então, professores, trabalhadores que trabalham muito tempo sentado, profissionais que pegam peso, esses profissionais eles têm uma tendência a ter muitos problemas de coluna. E lá com a gente, talvez o problema postural seja um problema... acaba esse tipo de problema sendo um problema de saúde pública, de tão grave que é. A fisioterapia, Renato, ela é fundamental para o alívio da dor? Sim. Em diversos, em coluna, pernas, braços, enfim. Acaba que nessa área a fisioterapia vai atuar em conjunto com a equipe médica, né? Com o ortopedista ou com o neurologista, que for o caso. A fisioterapia tem as técnicas para fazer a analgesia, né? Que é a retirada da dor, e melhorar a questão inflamatória daquele segmento. Tirando a inflamação, tirando a dor, a gente já melhora bastante a qualidade de vida do paciente. Somente isso não vai resolver o problema. Às vezes o paciente vai precisar fazer um acompanhamento de alongamento, um acompanhamento de atividade física regular, um acompanhamento de atividade física supervisionada, para que ele tenha aí um bom desenvolvimento aí na questão da sua qualidade de vida. Agora, quais são as principais atividades físicas recomendadas por um profissional de fisioterapia para aquele paciente que esteja fazendo um tratamento com vocês? Olha, no modo geral, né, a principal atividade que a gente pode indicar são as atividades dentro da água, né, como hidroterapia, essas coisas todas. Mas existem atividades nas academias que tenham uma boa supervisão, eu acho que também é bem recomendado. Atividade de pilates, por exemplo, que pilates é feito necessariamente pela fisioterapia, então já tem um profissional de fisioterapia presente naqueles exercícios, então também são atividades bem recomendadas, né? Mas em relação a doenças crônicas de coluna, doenças crônicas de joelho, tornozelo, quadril, essas coisas todas, as atividades dentro da água são bem recomendadas. O joelho, ele é um problema também? Você falou que a coluna realmente é um problema sério, né, até de saúde pública, e demanda muito a atuação da fisioterapia. O joelho também é um problema sério para a fisioterapia? Sim. O joelho também é uma outra articulação muito complexa, que tem muitos problemas relacionados a essa articulação. Problemas crônicos como artrose, artrite, desgaste articular como um todo, e problema um pouco mais agudo de atletas de final de semana, jogadores de futebol, essas coisas, acidente automobilístico também, o joelho também acaba sofrendo muito com isso. Então, assim como a coluna, o joelho também é uma grande articulação
que há muita procura e muita dúvida na questão da reabilitação. Quem tem aqueles... o joelho barulha, dá alguns estralos, mas ele não sente dor. Essa pessoa, ela precisa de um acompanhamento para ver o que é isso, porque esse barulho no joelho, mas não acompanhado de dor. Olha, as crepitações do joelho acontecem às vezes fatalmente por fraqueza muscular, né? Um paciente às vezes tem alguma disfunção mecânica articular e alguma fraqueza muscular que vai gerar crepitações articulares. E o não tratamento desse problema vai gerar fatalmente para ele lá na frente, posteriormente, em algum grau de artrose, algum grau de comprometimento articular, que aí nesse momento já está a ação da fisioterapia já fica um pouco mais limitada. Então a pessoa que tem hoje crepitações no joelho, alguma disfunção mecânica no joelho, ele precisa procurar o serviço de fisioterapia para que a gente avalie, trate e melhore aquela articulação para lá na frente ele ter uma boa articulação e que essa articulação não traga para ele dor, desconforto e nenhum problema um pouco mais sério. As pessoas que fazem academia, Renato, e às vezes vão malhar, as mulheres gostam muito de malhar pernas, né? Então elas esforçam muito e sobrecarrega muito o joelho. Isso pode causar um problema no futuro? Pode sim. Hoje em dia a preocupação do corpo, né, da estética em si, as pessoas acabam esquecendo um pouco de cuidar das articulações e de fazer as avaliações necessárias para poder fazer uma atividade física. Existe também uma área de atuação da fisioterapia nas avaliações dentro das academias, né, dos centros de treinamento. Então, as mulheres e os homens também que precisam e que gostam de fazer exercícios de fortalecimento muscular têm que ter muito cuidado, porque tem que avaliar a postura, tem que avaliar o corpo, tem que avaliar o biotipo da pessoa, se a pessoa pode ou não fazer determinados exercícios, se aquelas articulações estão sendo sobrecarregadas, se for sobrecarregadas, o que precisa ser feito para minimizar essa sobrecarga nas articulações, para a pessoa continuar treinando, porque depois de um tempo, depois que passa a juventude, né, o paciente às vezes começa a ter complicações articulares e aí realmente a atuação da fisioterapia fica um pouco mais comprometida porque não tratou de maneira preventiva. Toda atividade física, ela deve ser supervisionada, a pessoa deve ter a orientação de um profissional e até mesmo uma simples caminhada, se ela for feita de forma incorreta, ela pode ocasionar um problema para a pessoa? Sim. Todas as atividades dentro de uma academia ou em qualquer outra região, ela tem que ser supervisionada, né? A atividade física, às vezes numa academia, num centro de treinamento, fatalmente vai ter o profissional de educação física, né, e o fisioterapeuta atuando junto. As questões de caminhada, essas coisas todas, as pessoas não devem economizar, principalmente no calçado. Né? O calçado, para se fazer uma atividade física, ele tem que ser de qualidade, tem que ser um calçado adequado, tem que ter uma avaliação de um calçado adequado. A fisioterapia pode até fazer algumas indicações e testes para poder saber qual o tipo de pisada que o paciente tem e qual o melhor calçado que a pessoa pode caminhar, e as orientações básicas na questão da caminhada, né? Quem tem problemas de joelho, tornozelo, não é muito recomendado a caminhada, mas a atividade física ela tem que ser prazerosa. Se não for prazerosa, não adianta. Muito bem, estamos chegando ao final deste segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas para o nosso entrevistado de hoje, Renato Luna, fisioterapeuta, também as perguntas dos ouvintes que estão chegando para a gente aqui na Rádio Clube FM. Voltamos daqui a pouquinho com Sala de Entrevista, não saia daí. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM. Fale com a Clube 3231-1444 9913-3993.
pelo WhatsApp 9219-0942. Se ligue, Clube FM, faz bem ouvir. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje eu estou recebendo aqui no programa Sala de Entrevista o fisioterapeuta Renato Luna. Neste último bloco, daqui a pouquinho teremos as perguntas dos ouvintes para o Renato. Mas antes, Renato, quando a pessoa fala em fazer um check-up, tem gente que faz check-up anualmente, né, para saber como que está a saúde. Essa pessoa procura diversos profissionais e, pelo que parece, a fisioterapia fica de fora, né? O profissional de fisioterapia, ele também deveria entrar nesta lista dos profissionais que vão fazer esse check-up de saúde? Sim, o que é mais comum, né, a gente vê nas questões de check-up anuais, né, de saúde, é o paciente procurar o serviço de cardiologia para ver se existe algum problema de pressão, de diabetes, né? Vai no médico, no clínico, pede um monte de exames, raio-x disso, raio-x daquilo. E às vezes esquece das dores do joelho, esquece da questão da hérnia de disco, esquece das disfunções articulares, da disfunção postural, e que isso também vai levar a uma perda de qualidade de vida, a um sedentarismo, que, em consequência, gera problemas cardíacos, problemas metabólicos. Então, eu acho que a fisioterapia, ela, assim como a equipe médica, ela está sempre buscando uma solução para melhora da qualidade de vida, para melhora das atividades laborais, né, que é as atividades do trabalho, e para melhora da sobrevida da pessoa. Não adianta viver até os 90 anos e com qualidade de 50, de 40 anos. Né? Então, assim, a gente precisa viver com 90 anos, chegando aos 90 anos, com atividade, com força para fazer alguma coisa, uma caminhada, alguma coisa. Chegar aos 90 anos deitado em cima da cama não é legal. Aí, com o passar do tempo, as pessoas estão vivendo cada vez mais e vivendo bem em muitos casos, né? E começou a se discutir, Renato, a diferença entre a idade cronológica, que é a idade que nós temos, né? Quantos anos que nós habitamos a Terra, e a idade biológica, que é a idade do nosso corpo, né? A atividade física e o cuidado constante com a saúde são fundamentais para manter essa idade biológica cada vez menor e assim a gente ter uma qualidade de vida cada vez maior na terceira idade? Isso, desde da infância, né, com as questões alimentares, com as questões de buscar um serviço de saúde, ir ao dentista faz parte de uma qualidade de saúde, né, que vai gerar para o paciente uma terceira idade com um pouco mais de disposição, né, para fazer as atividades físicas que ele gosta de fazer, que ele vai ser submetido a fazer. Então, a vida pregressa do paciente, da pessoa, ela precisa ser norteada por serviços de saúde, né? Então, a fisioterapia acaba que auxilia e ajuda muito as pessoas nessa busca, né, de ter uma terceira idade com um pouco mais de atividade, né? A pessoa poder fazer uma caminhada, a pessoa poder ir à igreja, visitar os parentes, fazer algum exercício físico que goste de fazer, sem se preocupar muito, né, com a idade ou com as articulações. Então, é muito importante hoje a gente ter essa consciência de ter 80 anos, né, e viver bem até os 80 anos, ou ter 90 anos e viver sempre internado, sempre com problemas articulares, problemas que poderiam ser evitados na idade um pouco mais jovem. Renato, mesmo para quem tem um problema ósseo ou um problema articular irreversível, a fisioterapia ela é importante para uma maior qualidade de vida para esse paciente, para amenizar a dor? Como que é a questão da fisioterapia paliativa? Olha,
Os problemas que a gente encontra, que são problemas já crônicos, problemas de solução já finalizado, né, e o paciente ainda apresenta alguma sequela, às vezes importante, a fisioterapia ela tem que ajustar a esse paciente o que ele gosta de fazer, o que ele deseja fazer e o que ele precisa fazer, para que nesse ajuste a gente consiga proporcionar ao paciente uma qualidade de vida que ele deseje, né? Então não adianta porque o paciente tem um problema crônico e que ele não vai ter mais a cura total daquele problema, que ele está condenado a não fazer nenhum tipo de atividade. Pelo contrário, ele tem que buscar um serviço de fisioterapia, um serviço médico, para que o profissional de saúde ajuste uma atividade para que ele consiga fazer e que ele tenha também prazer em fazer essa atividade. Tem uma ouvinte perguntando aqui, Renato, sobre a questão da hérnia de disco. Ela pergunta se a cirurgia é indicada nos casos de hérnia de disco ou se a fisioterapia pode resolver o problema. Olha, muitas das vezes a cirurgia acaba sendo indicado, né? A hérnia de disco, às vezes ela acontece por desconforto, desgaste na coluna, né? E que a fisioterapia, às vezes, a gente vai conseguir fazer o tratamento de maneira paliativa, né? A gente vai eliminar a dor, a gente vai tentar melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente, até porque ele vai estar com menos dores e com mais alongamentos, exercícios que são praticados na atividade da fisioterapia. Mas muitas das vezes o paciente, nem sempre, somente com esse tratamento fisioterapêutico, ele consegue buscar, né, consegue atingir uma melhora ideal. E aí acaba se submetendo a um procedimento cirúrgico. Não quer dizer que depois do procedimento cirúrgico ele está de alta e está tudo bem, está tudo mil maravilhas. Não, ele às vezes vai ter que buscar continuar, né, com o tratamento de fisioterapia até ele atingir um grau de melhora, um grau de conforto para que ele consiga voltar às atividades laborais, essas coisas todas. Então, a fisioterapia e o procedimento cirúrgico com relação à coluna vertebral, elas sempre estão tão bem presentes, né? Tanto a fisioterapia quanto os procedimentos cirúrgicos. Uma pergunta de mais um ouvinte: de que forma a fisioterapia pode atuar na atenção primária básica? Olha, nas orientações, na identificar o que de principal o paciente tem. O que a gente vê a saúde primária, né, a saúde básica, ela está muito relacionada à saúde pública como um todo, né? É muito difícil a gente ter uma empresa privada que vai disponibilizar um serviço de saúde primária, né? Então a saúde primária sempre está passando pelo crivo municipal, estadual ou federal, e acaba que esse assunto, a fisioterapia, ela tem que estar atuando, ela tem que estar verificando os pacientes acamados dentro da casa, o que pode fazer para a família que cuida daquele paciente, o que acontece, ajustar, por exemplo, a uma porta que está fechada, que está muito estreita, que não passa cadeira de roda, para tentar melhorar a porta, a postura da pessoa que levanta um paciente da cama, para que essa pessoa também não tenha disfunção de coluna. Então são situações que a gente tem que estar inserido dentro da residência da pessoa, dentro da comunidade da pessoa. Tem um ouvinte aqui que diz: bom dia, gostaria de perguntar ao fisioterapeuta Renato Luna o que é RPG e osteopatia e como funcionam as técnicas de manipulação no processo de cura das dores. Ele agradece e parabeniza a gente pelo programa. Obrigado, é o Japa. Obrigado, Japa. Passa uma pergunta para o Renato. Olha, a RPG, como a gente já sabe, né, uma área muito famosa, né, da fisioterapia, né, a reeducação postural global. Nessa reeducação, a gente vai fazer os alongamentos, os exercícios específicos para cada disfunção de coluna, para cada desvio de coluna, e ensinar o paciente a se postar no trabalho, no dia a dia, no lazer. Então, e isso vai fazer com que no futuro
ele tenha uma função de coluna muito melhor do que ele tinha antes da RPG. A osteopatia já é um outro braço da fisioterapia, e ela tem origens orientais, né? São as manipulações de pontos específicos para que melhore a inflamação e melhore também a postura do paciente. Hoje em dia já tem muitos fisioterapeutas que têm um curso, né, que fazem a RPG junto com a osteopatia, visando sempre o mesmo objetivo, né, que é melhorar a postura, melhorar as dores e os benefícios, inúmeros benefícios depois do tratamento. Mais uma pergunta aqui, o André, ele primeiro parabeniza você, Renato, pela propriedade e competência, e na oportunidade queria saber de você qual a opinião sobre o serviço de fisioterapia dentro deste município e qual seria a solução para as melhorias. Olha, nós tínhamos uma ideia de saúde municipal muito positiva, né, há algum tempo atrás. Conquistamos um hospital, conquistamos um CTI, conquistamos um centro, uma ideia de saúde muito importante. E hoje, por problemas que talvez a gente acaba não sabendo, né, por problemas políticos, acaba que a gente não conquistou isso. A questão da fisioterapia, a fisioterapia tinha que estar presente nos PSFs, onde não está. A clínica de fisioterapia municipal, ela tinha que ter uma quantidade de profissionais, uma quantidade de pessoas trabalhando um pouco maior, com mais seriedade. Precisa de liderança, precisa de um monte de situações para que isso melhore, né? Não é só colocar o fisioterapeuta dentro do hospital e deixar ele trabalhando lá 24 horas. Isso acontece com todos os profissionais. O que acontece é que o fisioterapeuta que está dentro do CTI hoje trabalhando, ele tem que sair do CTI, né, largar o paciente lá no CTI, que também tem a mesma urgência do paciente que está na emergência, porque não tem fisioterapeuta na emergência. Então a qualidade acaba ficando muito prejudicada. Mas isso não é um problema municipal, isso é um problema nacional. O que nós temos que tentar organizar é que essa ideia de ser um problema geral acabe não contaminando a gente também. Nós temos que melhorar a nossa qualidade de atendimento aqui. O que eu vejo que é o grande problema, talvez, da cidade, Brasília de Minas, tem 2 anos que eu estou morando aqui, que eu voltei, né, que eu retornei, é a questão da interferência política em determinadas situações profissionais, né, de determinadas situações profissionais. A interferência política acaba prejudicando um pouco a qualidade. Renato, tem um ouvinte que faz mais uma pergunta. Ela pede para você explicar o que é retrolístese, é nome difícil, de L4 sobre L5. O que significa isso? Fala que é uma alteração degenerativa do disco local. Sim. Esse tipo de problemas relacionado à coluna lombar, né, que é L5, L4, onde ela cita, fatalmente isso aí acontece com um desgaste do disco vertebral, né, e uma proximidade entre as duas vértebras. Então essas vértebras elas ficam mais próximas, então tem um desgaste do disco vertebral e acaba que provavelmente o paciente está com um quadro inflamatório e álgico muito grande. Você tem uma compressão, às vezes, um pinçamento na membrana que envolve a medula espinhal, e isso gera para o paciente todo o desconforto que ele provavelmente está sentindo. Às vezes é um tratamento cirúrgico. Chegando ao final dessa entrevista, Renato, a dica então para a saúde, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, com relação à saúde, é sempre estar atento e sempre procurar o profissional adequado para cada caso, né? Isso, a gente precisa procurar todo tipo de profissional de saúde, a gente precisa se consultar mais, né? Buscar mais uma qualidade de vida um pouco melhor, orientações na questão alimentar, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com os médicos, com os enfermeiros. Então a equipe de saúde, independente da área,
vai estar apta a fornecer informações ideais para os pacientes, para as pessoas terem uma qualidade de vida, uma vida um pouco mais aceitável, uma vida um pouco mais confortável, uma vida um pouco mais prazerosa. Renato, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa, ao Sala de Entrevista. Seja sempre bem-vindo a essa casa e obrigado pelas informações úteis que você trouxe aí para os nossos ouvintes nesta manhã. Olha, muito obrigado também pelo convite, agradeço muito, agradeço a todos os ouvintes. Foi muito bom estar aqui com vocês e estamos aí aberto a qualquer tipo de pergunta, a qualquer tipo de informação. As pessoas sabem onde me encontrarem, então estamos aí. Ok, obrigado, Renato. Falamos com o fisioterapeuta Renato Luna nesta manhã aqui no programa Sala de Entrevista, que fica por aqui, volta na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã com mais um entrevistado especial. Um bom dia para você e até lá. Valeu. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM.